Olá, eu sou gestor de recursos humanos, sou também formado na área de segurança do trabalho e pratiquei capoeira durante muitos anos com os melhores capoeiristas formados pelo mestre Bimba. Em São Paulo, na Associação Capoeira, a Rua Augusta, 1030, ali perto do Teatro Record, na época. O que eu vou falar aqui é de interesse de todo mundo, porque capoeira, como já dizia o mestre Pastinha, angoleiro, embora eu seja regional, mas eu escuto, né, e valorizo tudo aquilo que os outros mestres podem falar a respeito da capoeira. Pastinha já dizia o seguinte: capoeira é tudo que a boca come, ou seja, capoeira é uma diversidade de coisas. E nós sabemos que tudo que tem no mundo externo tem dentro da capoeira. Por exemplo, alguns assuntos relevantes têm sido tratados aí, né, de forma até superficial por algumas pessoas que chegam à internet, né, porque hoje é liberado para todo mundo se manifestar. Só que muito superficialmente e às vezes sem muito conteúdo, né? Eu sou especialista em gestão de riscos. Eu dei aula em diversas universidades aqui em Minas Gerais, né, sobre gestão de riscos. Eu dou aula dessa disciplina desde 1984, né, e com todas as suas variações, inclusive, né, na área de prevenção e controle de perdas, prevenção e controle de danos, na parte de seguros, análise de riscos, né, matriz de riscos, tudo. E eu vou recordar aqui, rapidamente, o que dizia um especialista chamado Herbert William Heinrich. Né? Heinrich, em 1931, ele trabalhava para a Bell Telefone. Tanto ele quanto o Juran, que é o chamado Papa da qualidade. Então, o Heinrich se especializou em segurança, né, e criou várias coisas dentro da área de engenharia. Ele foi um dos precursores da prevenção lá nos Estados Unidos. E é sobre prevenção que eu quero falar com os pais, né, com os praticantes de capoeira e até com os professores e mestres de capoeira, né, porque é do interesse de todos. É de interesse das famílias, é de interesse dos homens, das mulheres, das crianças, né? Prevenir acidentes, principalmente dentro de locais onde se praticam esportes, né, de contato que podem levar, por exemplo, a quedas, contusões, e também há outros temas, como sendo debatidos na atualidade aí, né, de assédios morais, assédios sexuais e até de pedofilia. O Heinrich criou, em 1981, uma cadeia de dominós, né, uma teoria de dominós. E eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam observar o seguinte: essa teoria dele, né, a chamada teoria dos dominós. Eu vou voltar aqui para o computador, né? Aqui dá para observar, teoria dos dominós. Subindo um pouco a tela, ele disse o seguinte, que ele criaria, né, esses dominós com algumas coisas interessantes, que seriam, por exemplo, uma das pedras ele colocou como traços de personalidade, outra como falhas humanas, a terceira como atos e condições inseguros nos ambientes, a quarta como acidentes e a quinta como lesões. E essas lesões eu quero que vocês entendam da seguinte maneira: pode ser uma lesão física, né, comum, como por exemplo, numa queda, a pessoa torceu lá um membro, né, deu uma torção, deu uma fratura, mas podem ser também lesões de ordem, né, ética e moral,
né, que deixam marcas profundas nas pessoas. Então, subindo a tela aqui, dá para os senhores entenderem rapidamente o seguinte: esse é o dominó, né, a teoria dos dominós de Heinrich. Então, ele disse o seguinte, que havia, por exemplo, traços de personalidade e logo em seguida ele colocou a segunda peça como falhas humanas. Por muito bons que sejam os traços de personalidade das pessoas, elas podem cometer algumas falhas humanas, com certeza, né? Elas podem cometer algumas falhas humanas. E isso, é lógico, leva a atos e condições inseguros nos ambientes onde se pratica alguma coisa. Ambiente de trabalho, e uma academia de trabalho, um local onde um grupo se reúne para praticar, né? Uma associação é um local de trabalho para os mestres, né? E de aprendizado, é uma escola para os alunos. Vale tudo, né? Vale tudo isso que eu estou dizendo aqui. Em seguida, tem os acidentes que, por muito que a gente previna, podem acontecer, né? Por causa desses atos e condições inseguros. E em seguida tem as lesões, que podem deixar marcas profundas nas pessoas. Muito bem. Então o que é que ele fez? Ele enfileirou esses dominós e logo em seguida o que é que ele fez? Ele deu lá um empurrão, um piparote no primeiro e como vocês estão reparando, o último caiu ali, né, representando exatamente o dominó das lesões. Voltando aqui para mim. Então, o que a gente poderia pensar? Ora, eu tenho que verificar, meu filho vai praticar o esporte, ou eu mesmo vou praticar um esporte na academia, minha filha, minha esposa, né? Eu tenho que verificar o seguinte: quais são os traços de personalidade da pessoa ou das pessoas que vão estar em contato com estes seres da minha família, esses meus entes, que eu preciso preservar a integridade física, moral, né, dessas pessoas. Outra coisa é o seguinte, né, além dos traços de personalidade, por muitos anos que as pessoas pratiquem, porque, por exemplo, eu convivi com pessoas que estão sendo acusadas, inclusive, aí. Mas no nosso caso, nada aconteceu durante os anos em que eu pratiquei capoeira em São Paulo, inclusive, né, além dos meus 2 mestres, com o famoso grupo dos 9, né, que foram diplomados pelo mestre Bimba, com o pessoal que vinha do Rio, Peixinho, Leopoldina, né, com todos os alunos da Cordão de Ouro, que se formaram inclusive dentro da nossa associação. Nós nunca tivemos problema nenhum. Mas durante muitos anos, pode ser, né, não estou acusando ninguém, mas pode ser que algumas falhas humanas sejam ocorridas. E exatamente essas falhas humanas tornem ali um ambiente, né, com condições inseguras, onde pessoas praticam atos inseguros para a integridade física e moral de alguma pessoa, né, que ali pretenda praticar a capoeira. Quer seja um visitante, ou aluno, ou aluna, né, quer seja criança e assim sucessivamente. Bom, se isso tudo ficar sacramentado, né, e as peças são colocadas sequencialmente, pode ser que ocorra algum acidente, né, e que isso cause, como eu disse, lesões profundas às pessoas do tipo, né, assédio moral, assédio sexual, ou mesmo, às vezes, só na roda, uma agressão física de um professor para com um aluno mais graduado ou aluna, e assim sucessivamente, como eu já vi aí pela internet. Então, como prevenir isso, né? O Heinrich nos colocou o seguinte: eu não posso mexer, né, nas peças iniciais, ou seja, eu não tenho como mudar, depois de crescida, os traços de personalidade de uma pessoa, porque isso, além do ambiente onde ela vive, tem os 23 pares de cromossomos que são transmitidos pelo casal que se une numa relação de amor, ou até numa relação de ódio, né? Quem sabe, num estupro aí nasce uma criança, né? E depois um belo dia pode se tornar um professor ou um mestre de capoeira, né?
é uma situação hipotética. Não posso mexer nas falhas humanas porque, em realidade, pessoas, né, às vezes, que praticam algum tipo de atividade, será que nunca cometeriam uma falha humana? Se eu pegar um motorista, será que ele nunca vai passar um sinal vermelho? Será que ele nunca vai estacionar num local proibido? Né? Será que ele nunca vai sair sem olhar realmente a calibragem dos pneus e assim sucessivamente? Então existem coisas que podem ocorrer. Mas Heinrich nos alertava para o seguinte, e eu vou mostrar isso para vocês. Se nós retirarmos a terceira pedra, que é exatamente essa que está aqui deitada, que é dos atos e condições inseguros, nós poderemos evitar que mesmo as duas primeiras pedras caindo, elas cheguem a derrubar as últimas. Ou seja, se nós retirarmos dentro das nossas associações, dentro dos nossos grupos, pessoas que costumam cometer atos e condições inseguros, alertá-los para que não cometam esses atos, né? Por meio da observação, por meio da disciplinação, né? E nós vamos evitar a ocorrência dos acidentes e das lesões. Portanto, é uma coisa muito simples, né? Uma teoria muito antiga, mas que serve do mesmo jeito que eu já reduzi, né, muitos acidentes em reformas de altos fornos, em cimenteiras, né, em áreas de limpeza urbana, né, em empresas de construção, na área de mineração onde eu atuei. A gente consegue também, utilizando determinadas técnicas de prevenção, reduzir e até eliminar esse tipo de acidentes que podem ocorrer, né, tanto na prática comum, na roda de capoeira, né, alertando, não, graduado, cuidado, o mestre, ele tem mais conhecimento do que você, cuidado, não provoque, né? Nós fomos treinados pelo meu mestre Ayrton Neves Moura, por exemplo, o mestre Onça, e pelo Ubirajara Guimarães Almeida, a respeitar os mestres que frequentavam a nossa academia, a respeitar todos aqueles praticantes, né? Os alunos do Suassuna, Almir das Areias, Freguesia, Esdras, Lobão, todos esses eu pratiquei capoeira. E os mestres ali, Pinati, Joel, Gilvan, né? Leopoldina, Peixinho, né? E todos aqueles que vieram do Senzala nessa época e que estiveram na nossa associação. Portanto, né, nós respeitávamos os nossos alunos. Eu lecionei muitos anos ali na academia, na ausência do mestre, eu fui o contramestre dele, né, do mestre Onça, particularmente quando o acordeon foi para os Estados Unidos, né, eu tomava conta da academia na parte da manhã e na parte da tarde, e treinava à noite com o mestre Onça. Então, eu era responsável, né, por receber, por matricular pessoas, pelo primeiro contato, por gerar a motivação para a prática da capoeira, né, e pelos cuidados com todo o ambiente da academia. Ambiente esse onde frequentavam nas festas os meus pais, a minha irmã, né, e todos os parentes de todos os nossos alunos, principalmente nos batizados, onde havia as madrinhas, entrega dos cordões de graduações, né, que iriam se sucedendo, festas de Natal, ou seja, era um ambiente altamente familiar. Então, embasado nisso, embasado em toda a minha cultura externa à capoeira, porque fui professor durante diversos anos, né, além de ser engenheiro, dei aula para formação de técnicos e de outros engenheiros, inclusive da área de segurança do trabalho, que é um curso de pós-graduação. Fiz palestras aí em diversos estados do Brasil, né? Fiz diversos cursos extraordinários, né? Ministrei, fiz muitas conferências aqui em Belo Horizonte e em alguns outros estados, cidades também de Minas Gerais, né? Até no Maranhão, onde tomei conta de um grupo
de fundição de alumínio, né, e de exportação, o grupo Shell, Billiton, Alcoa, ou seja, nós estamos acostumados a lidar com grupos de muita gente, ou seja, 4.000 pessoas dentro de uma empresa, dentre os seus empregados e os demais contratados, né, colaboradores, em reformas de altos fornos, obras de até 6.206 pessoas, né, trabalhando, onde a gente uniformiza, alimenta, né, disciplina pessoas, pune, né, e assim sucessivamente. Né. Tem que motivar as pessoas, antes de mais nada, né, tem que uniformizar, verificar que não falte ferramenta, que cada um esteja naquele exato local, naquela exata hora, fazendo aquela atividade. Ou seja, nós trabalhamos com muitas ferramentas da área de engenharia e da área de segurança, da área de qualidade, de produtividade, de respeito ao meio ambiente. E a capoeira, ela tem praticamente em seu bojo, dentro de um pequeno ambiente, né, aquilo é uma amostra de tudo isso que eu falei para vocês. Vocês vão lidar com pessoas de formações diferentes, mentalidades diferentes, né? Então é necessário que os mestres estejam preparados para receber esse pessoal. É necessário, por exemplo, que eles mesmos verifiquem as suas atitudes, né? De vez em quando façam uma profunda reflexão sobre aquilo que eles permitem dentro dos seus ambientes de trabalho, para que nada de errado ali aconteça. Eu espero ter contribuído, principalmente, né, porque se nós retirarmos destas associações, retirarmos dos grupos aquelas pessoas que cometem atos não desejáveis, né, naquele tipo de ambiente, vai tornar um ambiente cada vez mais seguro para a frequência familiar de todos nós, né? Eu não vou aonde não me querem e não frequento ambientes onde eu não me sinta bem, não me sinta seguro, né? E, consequentemente, não permitiria que a minha família frequentasse ambientes que eu não acho seguros. E eu pratiquei diversos tipos de esporte, além da capoeira, né? Voleibol, futebol de salão, natação, né? Mas onde eu me saí melhor foi na capoeira, né? Realmente foi na capoeira e no voleibol. Então eu acredito o seguinte, nós temos que preservar principalmente a imagem da capoeira, né? A capoeira regional, fundada por Mestre Bimba, através da adição à capoeira Angola, ou chamada primitiva, das técnicas de batuque, né? com a sua formação rudimentar por meio das sequências, né? Ela incluía muito respeito dentro da sua academia. E o Pastinha também, embora tenha tido um passado, né, que ele mesmo considera que, né, ele não foi muito bom em determinadas épocas, posteriormente ele virou uma pessoa que foi convidada para tomar conta de quarteirões, ou seja, onde ele frequentava, ele era tão temido que as pessoas passaram a se comportar direito e não criar problemas, né, naquele quarteirão. Então é isso, né? Eu agradeço pela atenção, né? Estou disposto, se for convidado, né? Escrevi muitos artigos durante a minha vida um pouco passada aqui, né, anterior, sobre capoeira, sobre segurança, qualidade, meio ambiente, né, e produtividade, além de higiene ocupacional, né? E como disse, sou gestor em recursos humanos e sou especialista em gerência de riscos na área de segurança do trabalho. Então agradeço a quem assistiu esse vídeo, né? Estou disposto a colaborar naquilo que precisarem de mim. Muito obrigado, axé a todos aí.